bem? De volta para mais uma videodica dessa sequência de vídeos para ajudar você, professor iniciante, ou professor que está afastado de sala de aula há um tempo, ou você que realmente está precisando de uma atualização. Então vamos juntos nessa grande aventura, mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, que toda vez que eu te abrir colocar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. E você também pode fazer, sabe o quê? Compartilhar o link desse vídeo com professores que também precisam desse suporte. O nosso tema de hoje é a BNCC. Então vamos juntos? Antes da gente falar sobre a BNCC, eu preciso dizer para você que o link do acesso para a BNCC, para você poder baixar ela de forma gratuita, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Eu aconselho a todo professor a conhecer esse material rico e importante para o nosso dia a dia em sala de aula. Então agora vamos lá, mergulhando nesse mundo da BNCC. A BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela é super importante e ela abrange todas as esferas da educação até o ensino médio, né? Então ela abrange a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. O foco de hoje vai ser na apresentação da BNCC, suas especificações e as suas diferenças da educação infantil e do ensino fundamental. Tá legal? Mas nós vamos falar somente até o Fundamental 1, tá ok? Então vamos lá. Começando a BNCC, quando a gente abre lá a BNCC, tem uma página que eu vou deixar aqui para você, que é de competências gerais da educação básica, tá? A educação básica, ela é dividida na educação infantil, ela começa falando da educação infantil, tá? Os seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, os campos de experiência, os objetivos e as aprendizagens. E aí a gente vem para aqueles códigos tão esquisitos, né? Tão estranhos e diferentes. Como é que a gente vai usar esses códigos no nosso dia a dia? Eu tenho que decorar esses códigos. Uma sugestão para você, o que eu fiz e que eu utilizo, tá? Eu baixei a BNCC e aí ela vem até o ensino médio. Eu vou usar ela toda? Não. Eu sou professora de ensino fundamental. Então qual é a parte que eu vou usar? Eu vou lá no sumário, né? Você pega lá a BNCC, você vai lá no sumário e aí você vai ver qual é a parte que abrange o ensino fundamental, é a partir de que página. E aí a partir dessa página foi o que eu imprimi para eu utilizar. Eu preciso de um papel, eu sou apegada num papel, eu preciso desse registro por escrito, facilita no meu desenvolvimento, tá? Mas se você também é tecnológico e gosta dele no computador, não precisa não precisa imprimir ele, tudo bem também, tá? Não tem problema nenhum. Então vamos lá para aqueles números, né? Ele começa sempre com duas letras, né? É I em educação infantil ou é F do ensino médio, tá? Isso é comum aos dois. E aí ele vem logo na sequência, depois das duas primeiras letras, dois números, tá? No caso da educação infantil, é a primeira etapa, a segunda etapa e terceira etapa. Então é 01, 02 e 03. No ensino fundamental, isso vai até o 05. Tô falando do Fundamental 1, tá, gente? Então vai 01 primeiro ano, 02 segundo ano, 03 terceiro ano, 04 quarto ano e 05 quinto ano, tá? Então a gente já tem as duas letras EI, educação infantil, 01, 02, 03. EF, ensino fundamental, 01, 2, 3, 4 e 5, tá? Depois, aqui na educação infantil, vem mais duas letras, tá? E aí essas duas letras na educação infantil significam os campos de experiência, tá? O eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, TS, traços, sons, cores e formas, EF, escuta, fala, pensamento e imaginação, ET, espaços, tempos, qualidades, relações e transformações, tá? E por último, mais duas sequências de números, que esses números é a primeira habilidade, segunda, terceira, tá? Eu sou mais apropriada do ensino fundamental, porque como eu falei, eu sou professora de ensino fundamental, é o meu campo de atuação, então aqui eu tô muito mais familiarizada, tá? Então vamos lá para a educação, para o ensino fundamental.
né? Tem as áreas de conhecimento, né? E aí as áreas são da linguagem, que é língua portuguesa, artes, educação física e língua inglesa, matemática, ciências da natureza, ciências humanas, que é dividida em ciências humanas, que é dividida em geografia e história, tá? E o ensino religioso. Então vamos lá, né? Tem as duas primeiras letras que significam o segmento que ele está, se é educação infantil ou ensino fundamental, aqui no caso é F, ensino fundamental. Mais duas sequências de números, tá? Que vai do 1 ao 9, né? Que são os blocos dos anos. E aí segue língua portuguesa 15, do 1º ao 5º, e língua portuguesa do 6º ao 9º, então 6, 9, tá? Língua portuguesa e educação física, artes, e aí vai mudando esse número aqui. EF, aí vem essas duas sequências de números, né, que vão mudando aqui. EF, né, e aí essa outra sequência de letras é a área de atuação. Língua portuguesa, LP, artes, AR, ciências, CI, tá? Educação física, EF, ensino religioso, ER, geografia, GE, história, HI, língua inglesa, LI, língua portuguesa, LP e matemática, MA. E no final são números sequenciais, começando no 0, 1, tá? Que são com relação às habilidades desenvolvidas, tá? Então aqui foi a parte inicial, introdutória, né, da Base Nacional Comum Curricular, que eu sugiro para você que nunca pegou, que não conhece, baixe esse material, lê essa parte inicial, ela é bem explicativa e eu tenho certeza que você não vai ficar com nenhuma dúvida. Vamos agora então para os componentes curriculares. Como eu falei para vocês, eu sou um bocado pegada no papel, né? Mas eu também gosto de economizar. Então o que eu fiz? Eu imprimi 2 folhas em uma. Tá? A letra não é tão pequena e dá para você acompanhar direitinho. Então vamos lá, eu vou pegar um conteúdo de primeiro ano, tá? Um conteúdo de primeiro ano. Então eu vou botar aqui do lado a foto para você ver como é que aparece isso lá, né? Os campos de atuação, leitura e escrita, né? Compartilhada e autônoma. E aí vem os objetos de conhecimento. O que essa criança vai desenvolver ali? Reconstrução das condições de produção e recepção de textos e estratégias de leitura, tá? Esses são os objetos de conhecimento. Agora a gente vai para as habilidades que vão precisar daqueles números, tá? A primeira habilidade que aparece no ensino fundamental, primeiro ano, ela vem com o seguinte código. Eu vou colocar aqui em cima para você. EF 15, que é de língua portuguesa, lembra? Do 1º ao 5º ano, então 15. Tá? LP, língua portuguesa, 01, primeira habilidade. Aí tá lá a habilidade. Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social, dos quais participa cotidianamente a casa, a rua, a comunidade e a escola, e nas mídias impressas de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam. Aí você vai pensar, Priscila, e agora? Né? Li tudo isso e ficou confuso. Né? Isso aqui nada mais é do que a criança reconhecer, a criança ou o aluno, né? Reconhecer o jornal, o telejornal, revista, né? Livro, reconhecer o uso, né? Reconhecer quem produziu e para que se destina, né? Então a gente tem que ter um cuidado. Eu costumo sempre olhar a habilidade primeiro, né? Porque é a partir da habilidade que eu consigo pensar numa atividade ou num conteúdo referente àquilo, tá? Aqui na Prefeitura do Rio a gente recebe a orientação curricular, né, bimestral, e aí ali vem todas as habilidades que a gente precisa desenvolver ao longo do bimestre, além do caderno, né, que é o livro, a apostila, né, com o conteúdo do bimestre, tá? Então, por ali, eu venho e identifico quais habilidades da BNCC que foram utilizadas, tanto de língua portuguesa, quanto de ciências, matemáticas, geografia e história, foram desenvolvidas ali e o que eu preciso avançar, né? O que eu preciso desenvolver ainda mais no meu aluno com relação a isso.
Uma outra questão é que aqui na Base Nacional Comum Curricular, ela vem as habilidades do ano inteiro. Então a gente tem que ter esse cuidado de quando olhar as habilidades aqui direitinho na BNCC e pensar, a gente não pode pensar só no bimestre, né? Ela é ao longo do ano. No primeiro ano, o meu aluno tem que desenvolver isso e aquilo, né? Todas essas habilidades a criança tem que desenvolver ao longo do ano. Só que, por exemplo, você usa livro didático, né? A escola que você trabalha usa livro didático, trabalha com livro didático. Então, geralmente, nos livros didáticos, ele já vem com as dicas das habilidades da BNCC que são trabalhadas, e isso já te dá um norte muito bom. E também, por ali, pelos conteúdos, né, que são trabalhados ali no livro didático, você já sabe o que você alcançou e o que você não alcançou, tá? O que você não alcançou com o livro didático, você tem que complementar por fora, né? Porque essa é a base comum. Todas as crianças do Brasil precisam ter esses conhecimentos e essas habilidades, tá? Agora eu vou pegar um de matemática, deixa eu ver aqui, do segundo ano, tá? Vamos lá. Unidade temática de matemática, grandezas e medidas, tá? Objeto do conhecimento, a medida de comprimento, unidades não padronizadas e padronizadas. Metro, centímetro, milímetro são as padronizadas, né? E aí a gente pode utilizar palmo, a gente pode utilizar folha de papel ou qualquer outra coisa para as não padronizadas, tá? E aí uma das habilidades, aí a habilidade EF, porque é do ensino fundamental, 02, porque é do segundo ano, MA, que é matemática, 16. Então eu já estou na habilidade 16 de matemática. Estimular, medir e comparar comprimento de lados de sala, incluindo contorno, o de polígonos, utilizando as unidades de medida não padronizadas e as padronizadas, metro, centímetro e milímetro, e instrumentos adequados, né? Então, quando você lê a habilidade, você já tem uma ideia melhor, né, da atividade que você precisa desenvolver. Ou no inverso, né? Você já produziu atividade, você já tem atividade, e aí a sua atividade é de medir todas as crianças da sala, né? De você fazer um fio com o rostinho de todas as crianças e com a altura daquela criança naquele dia, né? Você produziu atividade, e agora? Né? Eu preciso colocar isso no meu caderno de plano, eu preciso colocar isso para minha coordenação, para minha direção, e como é que eu vou registrar isso? Aí você vai olhar lá, vai dar uma lida na parte de matemática da BNCC e achou essa habilidade aqui, né? Que é o mais próximo, o mais parecido que tem com a sua atividade. Então essa é a habilidade que você desenvolveu na sua atividade que você não fazia nem ideia que estava lá na BNCC. Tá legal? Só agora uma questão, né? Quando a gente lê lá na frente, né, quando a gente leu lá na língua portuguesa, né, EF15LP01, né, é porque essa habilidade 15, EF, ensino fundamental 15, do primeiro ao quinto ano, todas as crianças do primeiro ao quinto ano precisam ter essa habilidade, tá? Quando você quer ver a habilidade específica do seu ano que você está trabalhando, por exemplo, você está trabalhando no segundo ano, então você tem que procurar a habilidade que é 02, tá legal? Que é a habilidade que vai ser só específica do segundo ano, tá bom? Só para não ficar dúvida nenhuma com relação a isso. Aí a gente vai agora para a habilidade de ciências, né? Vamos para a habilidade de ciências, mas vamos lá para o quarto ano. No quarto ano tem lá, unidade temática, vida e evolução. Aí você olha e fala, nossa, que tema abrangente, né? É como se fosse um tema gerador, um tema grande, tá? Objeto de conhecimento, aí já é um pouco mais específico. Cadeias alimentares simples e micro-organismos, tá? Aí você já conseguiu delimitar um pouco. Agora vamos para a habilidade. Eu vou pegar a última habilidade dessa unidade temática. É a EF, que é ensino fundamental, 04, que é do quarto ano, CI, que é matéria de ciências, 08.
propor, a partir do conhecimento das formas de transmissão, alguns micro-organismos, vírus, bactérias e protozoários, atitudes e medidas adequadas para a prevenção de doenças e a elas associados. O que a gente está acostumado a fazer, né? Trabalhar a prevenção, essa questão toda de higiene, né? O que a gente precisa fazer para prevenir essas doenças, né? Ainda mais agora, a gente em pandemia, né, com o coronavírus aí, as crianças estão mais do que acostumadas a ouvir que a gente precisa lavar as mãos por tanto tempo, a gente tem que passar álcool gel a cada vez que encosta nas coisas, não pode passar a mão no olho. Então, assim, isso é uma questão que tá lá no conteúdo da BNCC do 4º ano, tá? O conteúdo pode se repetir nos outros anos, Priscila? Claro que pode, mas ele vai de uma maneira mais adequada para aquela faixa etária e para aquele ano de escolaridade. Agora vamos para uma parte de geografia, né? E aí vamos lá. Eu puxo sempre o 1º, 2º e 3º ano, que são os anos que eu mais gosto de trabalhar, tá? Esses são os que eu mais me identifico. Então vamos lá pro 2º ano. Segunda unidade temática, conexões e escalas. Objeto do conhecimento dessa unidade temática. Experiências da comunidade no tempo e no espaço e mudanças e permanências. Ainda está muito abrangente. Então vamos ver agora as habilidades. EF, sempre tem o número, né? Esse códigozinho. EF, porque é ensino fundamental. 02, porque eu estou no conteúdo do 2º ano. GE, porque é conteúdo de geografia. E 06, que é a 6ª habilidade desenvolvida nesse ano, tá? Relacionar o dia e a noite a diversos tipos de atividades sociais. Horário escolar, comercial, sono. Aí você vai falar, Priscila, mas isso também é conteúdo de matemática. Sim, com certeza é conteúdo de matemática. Então agora a gente vai pegar a parte de matemática, porque a gente trabalha de maneira interdisciplinar, né, gente? Então, se esse conteúdo também é de matemática, a gente precisa ir lá para matemática e encontrar qual é a habilidade de matemática que também vai trabalhar o dia e a noite, o horário, tá? Então, vamos lá para matemática. Não é números, não é álgebra, não é geometria. Vamos lá. Ó, eu já vou dando umas dicas. Grandezas e medidas, medida de tempo, tá? Objeto de conhecimento, medida de tempo. Intervalo de tempo, uso de calendário, leitura de horas em relógios digitais e ordenação das datas. E aí vamos lá então para as habilidades. Indicar a duração de intervalos de tempo entre duas datas, como dias da semana, meses do ano, a utilização do calendário para planejamento, organização da agenda, tá? Isso tudo também tem relação com essa habilidade de geografia. E aí, Priscila, mas e no meu planejamento eu boto o que então? Boto geografia ou boto matemática? Bota os dois. Não são duas habilidades trabalhadas? Não trabalhou a habilidade de geografia e a habilidade de matemática? Então você vai botar o código de geografia e vai botar o código da matemática, tá? E aí você tá mostrando pro seu coordenador e pro seu diretor que você tem um conhecimento amplo disso daqui, né? Que você já domina a BNCC e que sempre, gente, eu não posso dizer sempre, que é uma palavra muito forte, né? Mas na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, quando a gente trabalha uma atividade, a gente está desenvolvendo várias habilidades, tá? No mínimo duas, tá? Podem ser duas só de português, duas só de matemática, ou uma de geografia, uma de matemática, como foi o caso agora, uma de ciências e uma de língua portuguesa. Por exemplo, quando a gente está trabalhando a higiene, que a gente pede para as crianças listarem os objetos de higiene que eles mais usam. A gente não está trabalhando português também? Então, a gente está trabalhando a higiene, a questão da higiene é uma parte de ciências. Mas quando a gente pede para a criança escrever, a gente já está trabalhando português, a gente está trabalhando a escrita e de repente a gente pode até já fazer uma avaliação de escrita na criança naquele dia. Por que não? Porque é aula de ciências. A gente não pode ficar com a cabeça fechada para isso, tá? O nosso dia a dia ele é interdisciplinar. A gente trabalha tudo ao mesmo tempo, tá? E na hora de botar no planejamento, é só sentar com calma e olhar. Por isso eu digo para você, Priscila, eu vou trabalhar esse ano com o 3º ano. Preciso imprimir a BNCC inteira?
Claro que não. Claro que não. Você imprime só na parte que você vai precisar. Você vai trabalhar com o terceiro ano? Imprime a parte do terceiro ano. Ou, de repente, imprime a do segundo também, para você entender o que os alunos já construíram e o que eles precisam construir agora. Esse tempo de estudo e de preparo é muito importante para o seu desenvolvimento em sala de aula. Tá legal? Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Qualquer dúvida ou qualquer outra dúvida que vocês possam vir a ter, bota aqui nos comentários. Tá? Priscila, fiquei com dúvida nessa parte ou com dúvida nessa parte. Se eu não esclarecer ali, escrevendo a resposta, escrevendo, tirando a sua dúvida, quem sabe se não vira um novo vídeo e tira a dúvida de mais gente. Tá legal? Então eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, que toda vez que a Tia Pri colocar um vídeo novo, uma dica nova, você vai ficar sabendo e não vai ficar de fora dessa. Tá legal? Um beijo, até a próxima. Tchau!